Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, tá? Pra gente bater a meta aí de 75 mil inscritos. Deixem o like pra fortalecer, que aí vai ajudando o John pra gente criar o conteúdo aí pra vocês, ir acompanhando o Corinthians, certo, rapaziada? Sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todas as redes sociais aí disponíveis, os links na descrição. Começando mais uma semana, tá? Dia 15 de agosto, vamos pra cima, semana decisiva, tá? Semana aí extremamente decisiva pra gente. Tem decisão na Copa do Brasil, tá? O jogo de volta aí contra o Atlético Goianiense. O John já comprou o ingresso dele, estarei presente quarta-feira na Neoquímica Arena. Final de semana tem jogo fora de casa contra o Fortaleza, então a sequência aí é bem difícil pro Corinthians e seguimos, tá? Seguimos, vamos aí para as novidades. A primeira delas é sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a 22ª rodada, tá? Já tivemos aí todos os jogos. Não teremos jogo segunda-feira, no caso é hoje, tá? Então, normalmente, né, rodada de final de semana tem jogo sábado, domingo e um jogo fica para segunda noite. Essa rodada não tivemos aí o jogo de segunda noite, mas enfim. Corinthians perdeu no sábado para o Palmeiras, tá? O Palmeiras aí segue como líder extremamente isolado, já seguiria, né, de qualquer forma, mas com a vitória abre uma distância ainda maior. Corinthians perdeu uma posição apenas, tá? Corria o risco de perder 2 posições caso o Fluminense vencesse o jogo. O Fluminense tomou uma taca do Inter 3-0. O Flamengo deu uma sonora goleada no Atlético Paranaense. Então a tabela do Brasileirão nesse momento está da seguinte forma: Palmeiras 48 pontos, tá? 9 à frente do Flamengo e do Corinthians. O Flamengo é o segundo colocado porque tem 12 vitórias. O Corinthians é o terceiro porque tem 11 vitórias, tá? Mas os dois aí com 39 pontos. O Flu, que perdeu, manteve 38, tá? Corinthians e Flu perderam. E o Atlético Paranaense também perdeu, está com 37. E aí, fechando ali o pelotão de cima, o Inter venceu, foi a 36, e o Galo venceu também, foi a 35. Então assim, só pra gente entender o Campeonato Brasileiro. Do segundo colocado até o sétimo, a gente tem uma diferença de 4 pontos. Que é o Flamengo 39, Corinthians 39, Flu 38, Atlético Paranaense 37, Inter 36 e o Galo 35. 4 pontos de diferença. Agora, do primeiro pro segundo e pro terceiro, que estão com a mesma pontuação, né, o Corinthians e o Flamengo 39, a gente tem uma diferença de 9 pontos, mais do que o dobro, tá? Da diferença do segundo pro sétimo. Esse é o Campeonato Brasileiro, tá? Esse é o Campeonato Brasileiro. Falei aí pra vocês, né? O Corinthians na próxima rodada pega o Fortaleza fora de casa, tá? Então no domingo aí às 18 horas. Fortaleza venceu o Ceará, tá? No clássico, por 1-0. Venceu por 1-0 ontem à tarde, saiu da zona do rebaixamento, mas ainda está numa situação complicada no campeonato, tá? Ainda está numa situação complicada. Mais complicada que a situação do Fortaleza é a situação do Corinthians, né? A situação do Corinthians, temos aí a decisão, já estamos nos preparando, tá? Para essa semana aí. E o Cássio, tá? Foi um dos jogadores aí do Corinthians que falou sobre esse momento da nossa equipe. Ele falou, muita gente colocou o Corinthians já fora da disputa do título do Brasileirão. Ele falou, fora do título tem muito ponto pela frente. Concordo com o Cássio, mas entendo também perfeitamente quem já vê o Corinthians como longe da disputa do título. A nossa chance era confronto direto, faz os 3 pontos e fica só a 3 do Palmeiras. Você fica uma rodada atrás. Agora, o Corinthians está a pelo menos 3 rodadas atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem que perder 3 jogos, o Corinthians vencer os 3 para empatar, tá? Para simplesmente empatar os pontos, tá? Então assim, o Palmeiras obviamente tem uma sequência complicada, tá? Pega o Fluminense, depois pega o Flamengo. Então uma batida assim, firme. A oportunidade do Corinthians caso vença seus adversários, de encostar. Só que mesmo assim continua longe, tá? Mesmo assim, 9 pontos são 9 pontos. É o que eu tô falando. Não é, tirei uma diferença aqui, o Palmeiras empatou, o Corinthians venceu, tirou 2, tamo na briga. Não. São 3 rodadas no mínimo
pro Corinthians encostar no Palmeiras. E aí o Cássio continuou falando, né? Ele trouxe aqui, ó. Temos a Copa do Brasil, que é o jogo do ano, da nossa vida. Temos que buscar a classificação. Sei que a torcida saiu chateada contra o Palmeiras, mas precisamos dela. Não faltou entrega. Tenho certeza de que o estádio vai estar lotado e nós, dentro de campo, temos que corresponder. O estádio sim vai estar lotado, a torcida vai empurrar do começo ao fim, como estamos fazendo o ano inteiro, tá? O ano inteiro, Cássio. A torcida tá fazendo isso o ano inteiro. A gente espera, no mínimo, empenho dentro de campo. Entrega, raça. Que aí a gente pode igualar o placar e buscar a classificação. Essa é a nossa esperança, tá? Essa é a nossa esperança. Bom, e aí, por fim, o Cássio falou o seguinte... No jogo contra o Palmeiras, tudo deu certo para eles. A bola rebate e sobra neles. Desvia e vai tranquila pro Everton. Mas é ruim perder clássico em casa. Temos que nos levantar o mais rápido possível. Não faltou empenho. Tentamos até o final, mas eles passam por uma fase boa. Tomamos o gol na infelicidade. Bom, foi o que eu falei aí da partida, né? O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras. Só que o Palmeiras foi fatal. Na hora que teve a oportunidade, num erro individual do Fagner, fizeram o gol. O Corinthians teve volume, mas não concluiu a gol. Não conseguiu finalizar. Não matou o jogo. E aí, mais 3 pontos aí para a equipe do Palmeiras em cima do Corinthians. E aí, seguindo aí o nosso dia a dia, hoje o Corinthians já deu início, né, mais uma vez aí a sequência de trabalho, pensando no confronto aí contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Ontem, aquele regenerativo, padrão. Quem jogou mais de 45 minutos faz o regenerativo. Os demais fazem o trabalho aí com o técnico Vitor Pereira. E, cara, temos algumas dúvidas. Algumas dúvidas pro jogo de quarta-feira. Primeira delas, o Rafael Ramos. Saiu no jogo contra o Palmeiras por conta de dores musculares. Assim que ele sentiu, ele pediu para sair. Está sendo avaliado pela nossa comissão médica e é dúvida para o jogo de quarta-feira, tá? É dúvida para o jogo de quarta-feira. Outros jogadores que seguem como dúvidas. O Cantillo não foi para o jogo contra o Palmeiras porque estava com dores na coxa. Raul Gustavo tá desgastado fisicamente, também não foi para o jogo. Bruno Melo tá com incômodo no quadril, não foi. Matheus Donelli, um entorse no tornozelo. Todos esses, além do próprio Rafael Ramos que eu já falei, são dúvidas. Maicon e Paulinho seguem fora, né? Seguem aí, estão confirmados como ausências. O Maicon com a fratura no dedo do pé e o Paulinho, cirurgia do rompimento aí do ligamento cruzado anterior do joelho. Certo, rapaziada? Quero saber aí qual que é a expectativa de vocês para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Lembrando que uma possível escalação do Corinthians é a seguinte. Cássio. Aí a primeira dúvida seria na lateral direita, provavelmente vai o Fagner, tá? Provavelmente aí vai o Fagner. Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Essa seria a defesa do Corinthians. Rony Duqueiroz e Renato Augusto. Na frente, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? Essas aí são as principais opções que o Corinthians tem nesse momento para a partida contra o Atlético Goianiense. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, aí tivemos uma declaração do Vitor Pereira que não repercutiu tão bem. Já dei minha opinião no vídeo de ontem, tá? Dei minha opinião aí no vídeo de ontem. Pra quem não viu, um jornalista perguntou pro Vitor Pereira, a primeira pergunta da coletiva. Pô, você tem medo de ser demitido? Tá com medo de ser demitido? Que ele tinha acabado de perder um clássico, foi eliminado na Libertadores. Ele falou, pô, você tá de brincadeira comigo. Tô com a vida estabilizada, tô com dinheiro na conta, você acha que eu tô com medo de ser demitido? Medo, tá? Esse pra mim foi o ponto. O cara perguntar, você tem medo de ser demitido? Com um treinador que se sair do Corinthians, e eu falei isso no vídeo de ontem, ele tem mercado em outros países, tem, e tranquilamente, não foi um desrespeito à equipe do Corinthians, não foi, tá? Não foi. Aí, o próprio Vitor Pereira,
tá? Veio a público novamente e falou o seguinte, ó. De fato, não me expressei da melhor forma, reagi a quente, enervado, sem paciência, depois de uma derrota que pra mim foi injusta, mas enfim, é o futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians. E a perceber claramente o sentido da vida desses corintianos, dessa gente do povo que trabalha, que sofre e que muitas vezes para ir ao estádio gasta o dinheiro que não tem. Eu também vim de um meio humilde, sei o que são dificuldades, portanto não queria dizer aquilo no sentido que pareceu que estava a dar. O que queria dizer é que não estou no futebol com medo de despendimentos, porque graças a Deus sou uma pessoa independente, porque a vida me permitiu construí-la sem depender de ninguém. Essa fase da minha carreira do medo de despendimentos já passou há muito tempo. Eu vou estar de corpo e alma, com paixão nesse clube, enquanto o Corinthians quiser. Então a resposta dele foi, eu não tô aqui porque pô, eu preciso do salário, muita pressão, vou jogar para não perder, Não. Esse é o ponto. A resposta no sentido do Vitor Pereira foi nesse sentido. Não está com medo, não faz o trabalho dele com medo de ser demitido. Essa é a questão, cara. Só que tem muita gente que não quer enxergar dessa forma, que quer criar polêmica, que quer não sei o quê. E aí eu vi uma nota oficial de uma torcida organizada do Corinthians fazendo um repúdio à declaração do Vitor Pereira. O Corinthians não é um clube qualquer que você entra e sai quando bem entender e de qualquer jeito. Perceba o tamanho e a tradição do clube no qual você está treinando. Em nada nos importa quanto dinheiro há na sua conta bancária. É irrelevante para a discussão. E por falar em conta bancária, tenho certeza de que seu salário não é pouco, tem sido bem pago e caído todo mês na mesma conta que você menciona. E eles falaram tudo mais, essa questão. Aí eu faço uma pergunta. Uma pergunta bem simples. É mais fácil a gente cobrar o Vitor Pereira ou cobrar a diretoria? Já que na nota oficial tá escrito aqui, ó, o Corinthians não é um clube qualquer que você entra e sai quando bem entender e de qualquer jeito. E por que que o Roberto de Andrade faz isso? E não acontece nada. Por que que o Jassa, vocês lembram do episódio do Jassa? Que ele foi acusado de ter pago propina para uma torcida organizada, para não o criticarem, o membro da torcida organizada que recebeu já vazou. O pessoal já expulsou o cara. A diretoria do Corinthians falou o quê? Vamos investigar o Jassa. Investigaram? Investigaram sim, fica tranquilo, pô. Tá investigadíssimo. A culpa é do treinador que chegou aí há 5 ou 6 meses ou do Roberto de Andrade que tá há tanto tempo e manteve o Silvinho de um ano para o outro sabendo a condição do Silvinho, que ele não tinha condições de treinar o Corinthians. Do Alessandro que não resolve nada. De uma diretoria que sabe que perdeu o Mantuan desde o começo da janela, mais de um mês, não trouxe peça de reposição. E que hoje, ao fim do dia, vai falar, a gente tinha um prazo curto para trazer uma peça de reposição para a posição do William, para a saída do William. O William pegou a gente de surpresa. Tudo bem, e a peça de reposição para o lugar do Mantuan? O Vitor Pereira tá pedindo um jogador. Não chega. Esse atacante. Que ele vem pedindo, E aí? É muito fácil a gente chegar mais uma vez e falar, realmente, o técnico do Corinthians foi arrogante. Ele falou isso. Ele falou que não tem medo de ser demitido. E a diretoria, quando vai ser cobrada? Quando? Quando vai acontecer? Quando eles vão ser responsabilizados por esse planejamento? Que não existe. Tipo assim, a gente fala em planejamento no Corinthians, mas não existe um planejamento no Corinthians. Não existe. A gente vai tapando o sol com a peneira, porque a gente, enquanto torcedor, ama esse clube. O pessoal que tá no comando não ama. Não ama.
Não adianta vocês falarem, não, porque gosto, isso daqui, e não sei o quê. Não adianta, cara. Não adianta. Então, assim, discordo, tá? Discordo da nota oficial que foi emitida aí por uma torcida organizada, no sentido de, foi um desrespeito com o Corinthians. Não foi. Não foi, porque é a realidade. Se o Vitor Pereira sair hoje do Corinthians, ele tem mercado. Ele tem mercado, tá? Ele tá aqui por opção dele. Não porque ele depende disso. Agora, o Silvinho saiu, não foi contratado por nenhum outro clube. Outros treinadores aí que a gente fala, não saem da mesmice. Não saem da mesmice, tá? Então, assim, eu já falei isso uma vez e vou colocar de novo. Na minha opinião, o Corinthians teria que renovar o contrato do Vitor Pereira para a próxima temporada. Finaliza essa, renova para ele começar. Faz a pré-temporada, começa e tudo mais. Porque ele é um bom treinador. Mas não tá fazendo o trabalho certo? Olha o resultado, olha isso, olha aquilo. Podemos fazer críticas. E aí um ponto importante. Não é porque eu quero que o Vitor Pereira renove que eu não tenho críticas ao trabalho dele. Pô, o torcedor do Palmeiras tem críticas ao trabalho do Abel. Tem críticas. Torcedores do Galo têm críticas ao trabalho do Cuca. Todos os torcedores têm críticas aos treinadores. Torcedor do Liverpool tem críticas ao trabalho do Klopp. Torcedor do City tem críticas ao trabalho do Guardiola. Temos críticas. Só que precisamos de um planejamento, cara, de verdade. Eu, nesse momento, não consigo enxergar o Vitor Pereira como um problema pro Corinthians. Como, não, vamos demitir o Vitor Pereira. E aí vai trazer quem? Vai trazer quem? Me falem um nome que faça... Não, vamos fazer o seguinte, vamos demitir o Vitor Pereira, vamos trazer fulano aqui porque vai dar certo. Esse cara aqui vai resolver. No meio da temporada, mais uma vez, pô, é difícil, viu? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí, como eu falei, o Corinthians tem até hoje o fim da tarde, tá? Até mais ou menos aí, eu não lembro qual que é o horário correto, tá? Mas acho que é às 18 ou 19, tá? 18 ou 19 aí, para encerrar o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada, para ser inscrito no BID. E o Corinthians, até o momento, não tem uma peça de reposição para a saída do William, muito menos para do Mantuan. O Bernard foi um dos caras que comentou, tá? O Corinthians chegou a cogitar a contratação dele. Foi através de intermediários, entender a situação e tudo mais. O pessoal do Galo falou, acho difícil ele vir pro Corinthians sem antes consultar o Galo, tá? Ele sempre demonstrou interesse de voltar ao Galo. Comprou um camarote na arena do MRV, que é o novo estádio aí do Atlético Mineiro que está sendo construído. E aí o Bernard veio a público e falou o seguinte: em respeito aos corintianos, que é um dos maiores clubes do Brasil, isso é completamente fake news. Não teve e não tivemos nenhum contato e negociação para uma transferência para o Corinthians. E aí a situação que temos é a seguinte, pelo que eu entendi, que o Corinthians buscou informações do Bernard, tá? E aí entendeu que não daria para negociar. Então o Corinthians teve interesse na contratação, mas não abriu negociação com o Bernard, tá? E aí o Bernard, para não criar nenhum alvoroço, nada, tipo assim, nenhuma expectativa na torcida do Corinthians, já veio a público e falou, não tô negociando com o Corinthians, ponto. Então o Bernard, que era um dos nomes aí que a gente cogitava, já está fora. Michael, não temos novidades. Como eu falei, quase impossível o Michael vir pro Corinthians nesse momento. Se o Corinthians tivesse empenhado na negociação do Michael, o Flamengo ia travar. E eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Sobre o Ferreirinha, não temos atualizações. Sobre o Paulinho do Bayer Leverkusen, não temos atualizações. Sabe a única atualização que a gente tem? De possível contratação. Nem possível contratação, esquece. Sabe a única atualização que a gente tem? A informação que a gente recebeu é a seguinte: que há uma semana atrás, na verdade um pouco mais, tá? O Corinthians recebeu de um dos empresários aí do Soteldo a sugestão da contratação do atacante aí para nossa equipe,
tá? Com condições especiais de negócio. O Tigres não ia ficar com o atleta, tá? Porque lá no México eles têm um número certo aí de estrangeiros. O clube, o Tigres, contratou o Samir, ex-zagueiro do Flamengo, e aí ele já ia ocupar essa vaga aí de estrangeiro, e o Soteldo tinha que sair do clube, tá? Não ia ter como ele jogar. Foi oferecido ao Corinthians, o Tigres precisava se livrar, eles falaram, ó, o Tigres topava emprestar o jogador de graça pro Corinthians. O Soteldo tinha interesse em jogar no Timão, já conhecia o Corinthians, né, que ele jogou aqui no Santos, sabia da necessidade de um atacante que joga pelos lados, mas o negócio acabou sendo prontamente descartado pelos homens do departamento de futebol do Corinthians. E aí você pode entender como Alessandro, Roberto de Andrade e Duílio. Os três entenderam que o Soteldo não tinha as características necessárias para jogar no Corinthians. Agora, às vésperas do fechamento da janela de inscrições, restam aí menos de 12 horas para que o período se encerre. O Corinthians bate cabeça na tentativa de encontrar um jogador, poderia ter fechado com o venezuelano de graça, pagando parte dos salários. O Tigres ajudaria com a outra parte. E aí um ponto importante. Saiu o Mantuan, saiu o William. Não dá pra gente garantir que o Soteldo ia chegar e ia resolver o problema do Corinthians. Só que, no meu entendimento, é melhor você ter o Soteldo de graça, certo? Por empréstimo, pagando parte do salário, o Corinthians não pagaria 100%, do que você não ter ninguém como uma peça de reposição. Você vai ter o Roger, o Adson e o Mosquito. Ponto. Se joga o Mosquito entre o Adson, é aquela loucura, que o Mosquito no primeiro tempo, meu Deus do céu, é só contra time pequeno que ele resolve alguma coisa. Jogo grande, o cara não acerta nada. O Adson vai bem um jogo, é um cara que está em evolução, tá? Eu quero trazer isso aqui do Adson. É um cara que tem qualidade e está em evolução. No momento que apertou, ajudou muito o Corinthians, tá? Eu tenho mais críticas ao Mosquito do que propriamente ao Adson. Acho que o Adson ainda vai ajudar bastante a equipe do Corinthians. E você tem o Roger Guedes. Tem o Giovani, que é um menino da base de 18 anos, que vai oscilar, como o Adson está oscilando. E aí você poderia ter o Soteldo, já falei, de graça, pagando parte do salário dele. Mas a nossa cúpula decidiu que não era o nome ideal. Ok. Ok se você tivesse um outro nome. E aí a gente tem até o fim da tarde para resolver essa situação, tá? Quero saber a opinião de vocês. Até agora, metade do dia, não temos nem rumor. Pô, tal cara tá encaminhado. Não tá. Não temos. Até o momento não vazou, tá? Não temos essa informação. Se vai acontecer... Pô, eu tô torcendo muito para que aconteça uma contratação, tá? Esse é um ponto. Eu não tô aqui, que tem muita gente que fala, pô, mas vocês parecem que torcem contra. Torce pra diretoria fazer cagada pra vocês criticarem. Não, cara. Não, de verdade. Eu queria estar aqui comemorando uma contratação. Queria estar falando, pô, o Corinthians trouxe um cara que a gente tem uma expectativa boa, contratação boa. Mas não. Até o momento, não posso falar isso. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Pô, quem será que o Corinthians vai trazer? E se vai trazer, né? Comente aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!